Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, um pouco atrasado aqui, mas eu acho que vale a pena a gente relatar o lançamento da Queen 2 VL e ela foi lançada dia 29 de agosto de 2024, né? Tá com alguns dias aí, mas de certa forma foi um lançamento que mexeu aí com o mercado de LLMs aí, certo? Mas por quê? Primeiro, a gente vai entender por que essa Queen 2 VL ela tem aí uma importância bastante interessante na comunidade de usuários de LLMs. Então vamos entender aqui um pouco, né? A Queen 2, ela ressalta aqui Queen 2 VL para ver o mundo com mais clareza. Então vamos entender um pouco sobre isso. Então ele diz o seguinte: após um ano de esforços incansáveis, hoje estamos entusiasmados em lançar o Queen 2 VL. O Queen 2 VL é a versão mais recente dos modelos de linguagem de visão baseados em Queen 2 nas famílias do modelo Queen. Comparado com o Queen VL, o Queen 2 VL tem recursos de compreensão SOTA de imagens de várias resoluções e proporções, entende vídeos de mais de 20 minutos. Isso aqui também é bem interessante. O pessoal está relatando que ela consegue identificar inclusive pedaços, né, do vídeo nesse, inclusive até com vídeos maiores que 20 minutos. Isso é muito interessante. A gente que pode operar seus celulares, robôs, etc. Então essa habilidade de raciocínio complexo e tomada de decisão pode ser integrada a dispositivos como telefones, celulares, robôs, etc., para operação automática com base no ambiente visual e instruções de texto. Então é aquela história lá, aqueles modelos que conseguem, né, entender o mundo ao seu redor a partir da visão. Ele tem também suporte multilingüe, né, ou seja, atende a usuários de vários idiomas, de várias localizações. Aí. Isso é interessante, inclusive, para a gente aqui do Brasil. Ele fala aqui ó, que ele inclui idiomas europeus, japonês, coreano, árabe, vietnamita e outros idiomas também. Então ele vai falar um pouco do desempenho, né? Em relação a outras linguagens aí, ele tem um desempenho bem decente, inclusive em alguns momentos ele consegue até ultrapassar, né, outras linguagens. E ele tem aí algumas versões, né? Ele tem aqui nesse exemplo aqui ele coloca a versão 72B, né, 72 bilhões de parâmetros. Nessa outra ele coloca a versão de 7 bilhões de parâmetros, né, nesse caso aqui, ó. Então, obviamente, com a linguagem de 7 bilhões de parâmetros, ele não consegue ser tão superior a, por exemplo, o ChatGPT 4o Mini, mas ele consegue ser superior a outras LLMs, ok? Então isso é interessante também. Veja que tem várias comparações, a de 7, né, e a de 2 aqui, certo? Então, resumindo, é um modelo que chegou no mercado e ele promete bastante por conta dessa questão, inclusive do desempenho, né, que ela consegue ser superior em algumas situações a outras LLMs do mercado, ok? Então, se eu quiser dar uma conferida nela, existe como, né? Eu posso vir aqui, demonstração. Então eu vou carregar aqui uma imagem, né? Eu vou fazer upload. Vou pegar uma imagem de um meme aqui e vou pedir para ele descreva, me explique esse meme. Me explique esse meme. E lembrando que eu estou testando a versão de 72 bilhões de parâmetros, que é a melhor das versões, ok? E eu vou submeter. E aí ele vai me dar uma resposta aqui rápida, né? Que diz o seguinte: esse meme é uma brincadeira sobre a compra de produtos falsificados. A imagem mostra um personagem interpretado por Will Smith, que é conhecido por sua expressão facial séria e pensativa. O texto em português diz: eu. Esse fone da Samsung é original, né? Camelô, confia. A ideia é que o vendedor, camelô, está tentando convencer o comprador de que o produto é original, mesmo que possa não ser. A expressão confia é usada de forma irônica, sugerindo que o vendedor está tentando enganar o comprador. Então, cara, é excelente. Eu já testei inclusive com outras imagens, inclusive alguns pequenos vídeos, e eu achei assim extremamente interessante essa LLM aqui, VL, né, com visão, que é interessante e é o futuro da LLM, né, essa questão de você imagina com o celular, com a câmera do celular ligada, usando uma LLM dessa aí, você consegue, por exemplo, identificar uma série de coisas no seu ao redor, no seu ambiente, né. Vou fazer o seguinte, eu vou
colocar aqui uma coisa que eu nunca testei aí. Vou colocar aqui tipo dois objetos geométricos e vou colocar aqui como se fosse uma balança, né? Vou colocar uma balançazinha aqui, colocar aqui como se fosse uma balança. Não tem nada a ver, né? Uma caricatura aqui bem estranha, certo? E eu vou colocar o seguinte, eu vou salvar esse objeto, essa imagem, certo? Vou salvar aqui na área de trabalho. E vou fazer o seguinte, vou lá na ferramenta Queen 2, vou fazer upload aqui da imagem, né? E vou perguntar, baseada no desenho, qual figura geométrica é mais pesada? Interrogação. Vou pedir para ele analisar. Vamos ver o que é que ele vai dizer aí, cara. Estranho isso aí, né? Mas vamos lá. No desenho, a figura geométrica que parece ser mais pesada é o círculo. Isso é indicado pelo fato de que o círculo está posicionado mais abaixo na balança em relação ao losango, sugerindo que ele tem mais peso. Cara, show, né? Muito bom, essa era uma brincadeira e tal. Mas assim, a gente pode estar inferindo uma série de outras imagens muito mais complexas para fazer o teste aí desse Queen 2 aqui, cara. Sensacional, bom demais, e isso aqui veio a calhar, né? Quem desenvolve o Queen 2 é aquela empresa que vocês devem conhecer, a Alibaba, né, a empresa chinesa. Por isso que normalmente o material que a gente encontra sobre essa Queen 2 VL está em chinês, né? Obviamente você tem a opção de tradução, mas é muito interessante mesmo, certo? E com certeza essa é uma notícia que mexe muito na comunidade das pessoas que gostam, né, de estar por dentro do que está acontecendo, do que está rolando aí com relação à inteligência artificial e a LLMs em particular, ok? Pessoal, um abraço mais uma vez e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!